Quem achou João 21, diga amém. Vamos ler todos juntos? Vamos ler a Bíblia. 1, 2, 3. Depois disso, continue. Três. Quatro. Não conheceram que era Jesus. 5. Responderam-lhe, não. 6. Pela multidão dos peixes. 7. Oito. Levando a rede cheia de peixes. 9. 10. 11. 12. Disse-lhe Jesus: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. 13. 14. 15. 'Sim, Senhor. 16. 'Tu sabes que te amo. Disse-lhe. 17. 'Jesus disse-lhe. 18. 'Te cingias a ti mesmo, mas 19. E dito isso, disse-lhe: segue-me. 20. Ele, discípulo a quem Jesus amava. Senhor, quem é que te há de trair? 21. Disse-lhe Jesus: 23.
que te importa a ti? 24. Meus irmãos, essa passagem é bem conhecida, mas a Bíblia, a cada dia, quando lemos, somos edificados. E o Senhor nos dá revelações diferentes em cima da mesma passagem. Os discípulos, quando se encontraram com Jesus, ou Jesus se encontrou com eles estavam pescando. E a gente vê que o início do ministério de Jesus e a chamada com os discípulos se repete agora no final do ministério de Jesus, depois de 3 anos e meio andando com eles. Jesus foi para o deserto, 40 dias e 40 noites, a gente sabe. E depois Jesus sai pregando e fazendo milagres. Diga comigo, pregando e fazendo milagres. E ele encontra com os discípulos em 2 situações, com as redes, com os barcos e pescando. Jesus diz para eles: olha, parem com isso, larguem as redes, larguem os barcos, porque eu farei de vocês pescadores de homens. Foi a chamada deles, a chamada que Deus deu a ele. E agora a gente vai encontrar o ministério de Jesus, todos nós conhecemos. Jesus trabalhando com seus discípulos, eles vendo Jesus curar enfermos, multiplicar pães e peixes, ressuscitar mortos. Como por exemplo, o dia que o fiscal chegou, seria natural que o tesoureiro atendesse o fiscal, mas quem atendeu foi Pedro. Não me pergunte por quê. E Pedro passa por cima do tesoureiro e vai para Jesus. E agora, como é que vai fazer? Tem que pagar o imposto. Vai lá e pesca o peixe. E quando pesca o peixe, o que tinha no peixe, na goela do peixe? Uma moeda. Vai lá, paga o imposto. E eles vendo todas essas coisas, os leprosos sendo purificados. E agora Jesus, você conhece a história, vai para a cruz. Pedro, eu chamo aqui de Pedro, que ele era um ativista. E eu não quero dizer que esse ativista não tinha uma importância dentro do reino, tanto que Jesus o chamou para ser o pastor. Só que é o seguinte, só o ativismo não adiantava nada. Jesus tinha que ensinar-lhes algumas lições diferentes, para dizer: o teu ativismo é muito importante se for usado por mim, senão não quer dizer nada. E agora, você sabe quando Jesus diz para os discípulos que ele ia ser preso, que ele ia ser amarrado, que ele ia ser crucificado, Pedro fala: de jeito nenhum, Senhor. Jesus, que tinha chamado ele de profeta alguns minutos antes, quando ele perguntou assim: quem diz os homens ser o filho do homem? Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Mas Pedro fala assim: tu és o Cristo, filho do Deus Altíssimo. Tu és o Cristo, o filho do Deus Altíssimo. Jesus disse para ele assim: não te revelou carne nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus disse assim para ele: tu é profeta, tu é homem de Deus. Aí Jesus continua a conversa. E depois Jesus continua a conversa e fala assim: olha, eu vou entregar o filho do homem na mão dos malfeitores, vai ser amarrado, vai sofrer. Aí Pedro falou assim: de jeito nenhum, se eu sou profeta, nós não vamos deixar. Jesus falou assim: para trás de mim. Tem uma versão que fala assim: cala a boca, Satanás. Fala com esse irmão do lado assim: profeta ou Satanás? Olhe para cá um pouquinho. Você sabe que essa passagem quer dizer a maneira como nós estamos, a nossa sensibilidade espiritual. A gente pode ser profeta verdadeiro, e daqui a pouquinho, por falta de vigilância, você pode se deixar ser usado por Satanás. Não é que você seja um demônio, mas por falta de vigilância,
por conta das conveniências humanas, você pode se deixar ser usado por Satanás. Pedro entendia que aquilo que ele era, nunca ele ia deixar Jesus sofrer, como se Jesus dependesse dele. Jesus só ia para a cruz, aleluia, porque era o plano de Deus. Então, se eu não entregar a minha vida, ninguém tem poder de tomar. Só vão pegar porque eu vou entregar. Ele não dependia de Pedro. Meus irmãos. E agora Jesus fala assim: olha, Pedro, tu vigia. E olha aqui, você conhece a história, né? Eu não devia falar isso, mas enfim, Pedro deu uma de maduro, né? Vem cá, vem me prender, covarde. Na hora negou Jesus. Na hora que os soldados chegaram, ele pega a espada e já corta a orelha de Malco. Ele pensa: Jesus agora vai ver que eu estou, se eu sou, como é que fala assim, o ministro das Forças Armadas, né? Vai me colocar logo aqui de ministro do Exército. Aí Jesus vai lá, pega a orelha, cola. Maior decepção de Pedro. Pedro, você resolve com as armas carnais. Eu resolvo com as almas espirituais. Você resolve como os homens pensam, mas eu resolvo como Deus pensa. E Pedro, vou quebrar o teu galho, Pedro. Você não sabe, mas você vai ser o pregador do Pentecoste. O pregador do Pentecoste tem que ter ficha limpa. Se essa orelha ficar cortada, tu vai para a delegacia. Então eu vou colar e quando eu colo não fica nem marca. Jesus limpou a barra de Pedro. Mas Pedro, tu vigia, porque antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Você conhece a história? Quando Jesus vai preso, Pedro se senta diante da fogueira. A empregada chega e fala assim: opa, você é do time deles. Sou nada, nem conheço. Vem cá, até a tua fala denuncia. Você fala parecido com ele. Irmão, isso é um elogio. É ou não é? Alguém falar assim: você é parecido com Jesus, é um elogio ou não é? O cara estava tão mal que você: não conheço, nunca vi. O cara que disse que não ia deixar Jesus sofrer. O camarada que pega a espada e corta a orelha do soldado. Agora fala: não conheço, nunca vi. Depois de ter negado 3 vezes, ele escuta o toque, o canto do galo. Já preguei sobre isso, não vou entrar no detalhe aqui, mas ouvi o toque do galo. Diz a Bíblia que ele chorou amargamente, mais ou menos assim: Jesus tinha me avisado. Diga para esse irmão do lado: Jesus tinha avisado a Pedro. Agora a segunda coisa, diga assim: Jesus está avisando hoje. Você conhece a história? Jesus vai para a cruz, morre, ressuscita ao 3º dia. Só que as pessoas, os próprios discípulos, não sabiam. Quem viram foi as mulheres. Mulher hoje, irmão, a fala dela é valorizada pra caramba. Falam muito, mas naquela época não. Quem viu foi as mulheres. Era uma fala que não tinha valor. Elas viram, elas falaram, mas os próprios discípulos não acreditaram, a menos que eles tivessem visto. Lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Quando o estrangeiro, que era Jesus, e eles não sabiam, chega e diz assim: mas que coisa, só você não sabe, se apresentou ante nós como um grande profeta, e morreu, é o 3º dia, e até hoje não aconteceu nada. Dizem algumas mulheres que ele ressuscitou, mas ninguém sabe, não se deram crédito. E agora os discípulos, em sua maioria absoluta,
Tendo Judas, que já tinha se matado, ele chega. Pedro fala assim: vou, diga forte, pescar. Diga forte, vou pescar. E os outros, irmã Sara, poderiam ter falado assim: que é isso, Pedro? 3 anos e meio vendo tudo que aconteceu. Vamos largar tudo. Vamos largar tudo. Parece que não aconteceu nada. Não é assim não, Pedro. Não houve uma discussão no colégio apostólico. Todo mundo falava assim: nós vamos pescar contigo também. Diga comigo: passaram a borracha em 3 anos e meio. Diga comigo: esqueceram dos pães e peixes multiplicados. Diga assim: esqueceram de 5.000 homens, e fora mulheres e crianças, que foram alimentados. Diga assim: esqueceram do Lázaro ressuscitado. Diga assim: esqueceram da filha de Lázaro ressuscitado, da filha de Jairo ressuscitado. Esqueceram dos 10 leprosos. Esqueceram do homem que há 38 anos estava na beira do tanque de Betesda. Sabe o que eu quero dizer? Como é fácil a gente esquecer o que Jesus fez. Como é fácil a gente esquecer daquilo que Jesus já fez na nossa vida. Quantas vezes você morrendo no hospital pediu oração, a igreja orou, Jesus te curou e agora você não lembra mais? Vira as costas para Jesus. Quantas vezes o seu filho, a sua filha, seu pai, a sua mãe, passando por necessidade, você pediu oração, Jesus agiu, e agora por causa da circunstância você vira as costas para Ele. Medita no que Deus está te falando essa noite. Vou pescar. Pedro era um ativista, Pedro era um líder. E os outros disseram: nós vamos pescar junto contigo. Eles pescam uma noite inteira. Pescadores experientes, mas agora sem prática. 3 anos que não pescava mais. Mas eles pensaram assim: quem anda de bicicleta não esquece. Nós não precisamos desse negócio de Jesus. Ele morreu, não cumpriu as palavras, não cumpriu as profecias, e nós vamos pescar porque a gente tem profissão, a gente é competente. Eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou matemático, cientista, tal. Eu não preciso desse negócio de Jesus. Eu me esforcei, eu estudei, eu mando na minha vida. Fala quem você mandou assim: vai nessa. Quem entrega a vida para Jesus é peixe fisgado. Aperte a mão dele e diz assim: quem entrega a vida para Jesus é peixe fisgado. Pescaram a noite inteira. Aí chega o maestro, na beira da praia, e fala para eles assim: tem alguma coisa que comer aí? Eles entenderam, reconheceram a voz do mestre, mas diz a Bíblia, nós lemos, que eles fizeram de conta que não entenderam, que eles tinham vergonha, porque naquela palavra que Jesus disse assim para eles, preste atenção: tem alguma coisa para comer? Jesus estava dizendo exatamente o seguinte assim: ó, vocês não são práticos? Vocês não são empresários? Vocês não disseram que não precisam mais de mim? Vocês não foram incrédulos quando as mulheres disseram que eu ressuscitei? Vocês não sabem tomar conta da vida de vocês? Pelo menos para comer tem que dar, né? Se não der para ficar rico, pelo menos para comer tem que dar. Tem o que comer aí. Pescamos a noite inteira e com toda a nossa experiência não pegamos nada. Quem já viu o cara abençoado, formado, com experiência e gente que recebe Bolsa Família ajudando ele? Eu já vi. Aliás, já vi emprestando dinheiro.
Jesus fala o seguinte assim: lança a rede do lado direito. Quando falou assim, lança a rede do lado direito, assim, vixe, isso é coisa de Cristo. Só pode. Que a experiência que a gente tem, pescamos a noite inteira, não pegamos nada, e agora ele vem e manda. Ele tem o que? Olho de biônico, de laser, está vendo no fundo do mar. Lança do lado direito. Lançaram. Eles puxam a rede, irmão. Era peixe para tudo quanto era lado. Era peixe o suficiente para rasgar a rede. Mas como foi Jesus que falou, a rede não se rasgava. Quem está entendendo aqui no sobrenatural de Deus? Aleluia! Aleluia! Churi carabaxere calabanabachá. Aí Jesus, amados, glórias ao Senhor. Quando eles saíram do barco, as redes lotaram de peixe. Quando eles olham para Jesus, Jesus dá uma outra lição. Tinha um peixe na churrasqueira, sobre brasas, assando. Sabe o que Jesus vai fazer? Eu mandei vocês pescar de novo, só para provar que vocês precisam de mim. Mas o peixe que está aqui já está limpo, temperado e já está assando. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Diz para esse sermão assim: Jesus já tem peixe limpo, temperado e assando para você. Jesus estava querendo dizer o seguinte: vocês correram de mim, mas eu não corri de vocês, eu vim atrás. Eu tenho peixe limpo, temperado e já assado. Agora escute, Jesus faz uma terceira coisa muito interessante. Jesus podia fazer o seguinte: você faz o que vocês querem com aqueles peixes lá, mas vocês vão comer do peixe meu que já está aqui. Às vezes eu só peguei esse peixe aqui, eu acho que o peixe pulou de lá e já caiu temperado na churrasqueira. É igual aquele pão assado sobre brasas lá no deserto que Deus mandou para Elias. Não tem, é mistério de Deus. Jesus disse: olha, esse peixe que está aqui, aleluia, é para provar que eu não preciso nadinha de vocês. Mas eu quero provar que eu não quero jogar fora o trabalho de vocês. A gente trabalha em cooperação. O meu já está assando. Vai lá no barco e pega do que vocês pescaram e traz para cá para a gente comer junto. A minha parte é a minha parte, a parte de vocês é a parte de vocês. Diga para esse irmão: Jesus faz a parte dele, a sua você tem que fazer. E eles vão lá, as redes não se partem, coloca o peixe junto de Jesus, e Jesus fala: vamos jantar. E todos eles sentados à beira da praia. Outra coisa que me chama a atenção: Jesus poderia ter tido uma conversa particular com Pedro, mas estavam todo o colégio apostólico sentado ali. A Jesus tem uma conversa com Pedro e todos os outros assistindo. Pedro, ama-me? A primeira pergunta: Pedro, tu me amas mais do que esses? Repita comigo: Pedro, tu me amas mais do que esses? Se eu fosse os 10, porque Judas já tinha ido, eu assim, por que ele tem que amar mais do que a gente? Simples, amados, porque a função que Jesus ia dar para Pedro, ele precisava amar mais. Isso se cumpre o que a Bíblia diz. Olha que coisa, em Lucas 12, 48, a parte B: e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá.
Jesus aqui faz uma questão de hierarquia no amor. Todo mundo tem que amar Jesus. Ele fala assim: ama-me mais do que esses. Esses aqui também tem que me amar. Esses aqui tem que me amar também. Mas você, para a função que eu vou te dar, você precisa me amar mais do que eles. Olhe para cá. O quanto você ama Jesus? Nosso primeiro culto da família do ano 2026. Eu queria fazer essa reflexão com a igreja. É muito importante cantar, louvar, vir aos cultos, mas isso só vira um ativismo. O ativismo cansa, o ativismo desgasta, o ativismo faz a gente perguntar de novo eu vou ter que ensaiar, de novo eu vou ter que cantar. A gente começa a fazer perguntas assim: quem vai pregar hoje? Quem vai cantar hoje? Quem ama Jesus não faz essas perguntas. Quem ama Jesus não pergunta de novo. Quem ama Jesus não fala assim: não, Senhor, agora é férias. Com todo respeito. Mas quem ama Jesus não deixa de vir um culto para ir assistir show de Maiara e Maraísa. Quem ama Jesus não deixa de vir para um culto de ensino para assistir o show do Roberto Carlos. Nada contra o Roberto Carlos, nem Mário, mas eu estou falando de Jesus. Tem alguém que está entendendo aqui? E o que Jesus está falando assim: Pedro, se tu não me amar, você não pode liderar esse povo. Tu não vai aguentar o tranco. Se tu não amar Jesus, você vira um ativista religioso. E sabe o que acontece? Quando você vê alguém fazendo a coisa direito, ainda critica. Não, é um beato, é um religioso. Não é religioso não, é porque ama Jesus. É porque coloca Jesus acima de todas as coisas. É porque coloca Jesus em primeiro lugar. Quem está entendendo pode glorificar o nome do Senhor. Quem ama Jesus, que fala com Jesus o ano inteiro, que pede para Jesus o ano inteiro, que agradece a Jesus pelo pão nosso de cada dia, que agradece a Jesus pelo teto, pela moradia, que agradece a Jesus pela roupa. Quem vai pedir para Jesus o ano inteiro, no primeiro dia do ano, não vai assistir gente que você não sabe nem o que está cantando, nem de onde veio. Eu vou falar um negócio aqui para vocês, porque como pastor dessa igreja cabe a mim falar. As festas de final de ano, e aqui eu não estou demonizando nenhum líder político nem nada. As festas de final de ano têm um princípio totalmente contrário à nossa fé. Não as celebrações, não a celebração de gratidão que a igreja fala, mas aquela questão, crente, ir para a praia, dar 7 pulinhos na onda, meu irmão. Vem para a casa de Deus, dá 7 pulinhos na presença do Senhor. Já quer dar para pulinho, daqui. Já quer para dar pulo, daqui. Isso é uma festa de uma outra religião que é feito em favor de uma outra divindade que não é Jesus Cristo. Os políticos entenderam nisso uma questão turística. E aí tem alguns que começaram a dar verbas e contratar cantores. E tem alguns espertos que até no meio da confusão está pondo os gospel para cantar. E o povo está deixando de adorar a Deus para ir para esses lugares. Nosso negócio é com Jesus. Pede a mão desse irmão e diga assim: nosso negócio é com Jesus Cristo.
isso, tem que amar a Jesus sobre todas as coisas. Pedro, tu me amas mais do que esses? O líder do grupo do louvor tem que amar mais do que o grupo do louvor. E o grupo do louvor tem que amar mais do que os outros que não são do grupo do louvor. Tem gente que ama Cristo e nunca pegou um microfone. Tem gente que ama Cristo e nunca subiu no púlpito aqui, irmão. Tem gente que ama Cristo e nunca apareceu numa tela. Mas ele pergunta: pastor, o senhor não vai suspender o culto não, né? Porque eu quero adorar a Jesus. Porque eu quero adorar a Jesus. Aí o outro que sobe no púlpito, que pega o microfone, que canta, fica assim: o senhor vai suspender, né, pastor? Será que você tem que amar Jesus mais do que os outros? O maestro tem que usar mais do que os músicos, maestro, porque senão você não aguenta o tranco. E os músicos têm que adorar a Deus, têm que amar mais a Jesus, porque senão não aguenta o tranco. Sabe por quê? A nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Desânimo, cansaço. O inimigo vai plantando na nossa mente, e a gente começa a achar que tudo é cansativo. Isso serve para tudo, para quem está na porta, para quem está na mídia que ninguém vê. Os irmãos estão lá transmitindo culto, e a escala é uma coisa muito complicada. Músicos, cantores, pastores, pregadores, dirigentes, e o inimigo começa a... Por isso que Jesus falou assim: Pedro, tu me amas? Se você não me amar, você não vai aguentar. Se você não me amar, você vai cansar. Se você não me amar, você vai achar que não compensa. Quem está entendendo o que Deus está falando? Se você não me amar, você vai me negar de novo. Diga comigo: declaração de amor. Mais uma vez, declaração de amor. Os casados, levante a mão. Pois é, você casou, declarou que ama a sua mulher, né? A mulher declarou que ama o seu marido, né? Mas deixa passar o dia do aniversário de casamento e não fala nada para ver. Eu sou casado, gente, sei como é que é. Fica quietinha, não fala nada. Quando é meia-noite, fala assim: passou o dia todo, você não disse que me ama. E as mulheres também, já que eu estou ensinando a igreja, a mulher deve falar para o marido que ama ele também, viu? Ele não fala nada, mas fica esperando. Diga comigo: declaração. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? Diga forte. Aí Jesus pergunta: Pedro, amas-me mais do que a esses? Ó Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você negou 3 vezes. Pedro, tu me amas? Senhor, já não falei, Senhor? Eu te amo. Você negou. Falta uma. Pedro, tu me amas? Aí ele ficou chateado. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. Mas agora Pedro, que tinha negado 3 vezes, por 3 vezes agora ele declara: Senhor, eu te amo. Ele fala assim: apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus explica: sabe, Pedro, você é novo hoje, ativista, cheio de força, acha que você resolve tudo. Mas você não vai ficar novo a vida inteira. Você vai ficar velho. Haverá horas que você será levado de um lado para o outro.
e alguém que vai te levar. Haverá a hora que alguém vai ter que colocar a capa em você. Não é que você não vale mais nada, não, mas você vai precisar de ajuda. E você vai ficar exausto. Se você não me amar essa hora, você vai ficar estressado. As batalhas que você vai passar, se você não me amar, você não vai aguentar. Você precisa amar a Jesus para continuar sendo crente na sua casa. Não sei das suas batalhas. Você precisa amar a Jesus para aguentar traições e continuar sendo crente. Quem não ama Jesus, como dizia o saudoso pastor Luiz Almeida do Nascimento de Santo André, larga as borrachas, que acha que não compensa. Mas se amar a Jesus, como é que ela aguenta? Como é que pode? Porque ama Jesus. Quem não ama Jesus só faz o que compensa. Aquela mulher chega na casa do publicano. Ela leva o seu vidro de alabastro, começa a lavar os pés de Jesus e a enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo. E o Simão, assim, se os profetas saberiam que essa mulher é indigna. Aí Jesus fala assim para ele: cara, entrei na sua casa, que era um costume da época, você não me deu o ósculo, que era o beijo de saudação, porque você se acha o bam, e você está tirando proveito da minha imagem, quer dizer para os outros que eu jantei na tua casa. Quer dizer, na verdade você não está dando nada, você está arrumando clique para o Instagram da época, Facebook. Olha, teve aqui, dei um jantar para ele. Olha, o costume era dar uma bacia com água para lavar as mãos e os pés, e você não deu, porque tu é o bam. Mas essa mulher entrou pela porta de trás. Ela não cessa de lavar os meus pés, de enxugar com os cabelos e beijar os meus pés. Sabe por quê? Ela me ama, porque só ela sabe o quanto ela foi perdoada. Você acha que é o tal? Ela está aqui em gratidão porque ela ama. A gente só vai aguentar 2026 se a gente amar a Jesus. Quem é crente por conveniência larga as borrachas. Quem é crente por conveniência deixa de orar. Quem é crente por conveniência deixa de adorar, deixa de tocar, deixa de reger, deixa de limpar a igreja. Quem é crente por conveniência deixa de pregar. Quem é crente por conveniência acha que nada compensa. Mas se amar a Jesus, eu termino essa mensagem lembrando que o apóstolo Paulo foi abandonado por todos. Em 2 Timóteo 1:15 ele diz assim: bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim. Diga comigo: todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, indo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Ele disse o seguinte aqui, olha: eles me abandonaram por causa das minhas cadeias. Ninguém quer ser amigo de preso, por mais justo que seja, por mais que ele seja abençoado.
Eles são amigos da conveniência. Mas Paulo diz assim: eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem me chamou. Irmão, olha para cá. Paulo preso. Os concorrentes, diga comigo, os concorrentes. É concorrente mesmo. Apolo era um deles. Paulo preso e eles contentes. Paulo está preso e não pode pregar. E agora a gente vai crescer o nosso nome. Vai aumentar nossas agendas agora, porque Paulo está preso. Agora, ministerialmente, eu vou crescer. Paulo fala assim: eu estou preso, mas graças a Deus, a palavra está solta. Porque ele amava a Cristo, não as circunstâncias. Fale com a pessoa do seu lado: a quem você ama? Vamos ficar de pé. Nesse primeiro culto da família, primeiro culto de 2026, eu quero lhe convidar a renovar os seus votos de amor por Jesus Cristo. Todos nós, eu, preciso amar a Cristo mais do que amo a igreja. Não está errado eu amar a igreja, mas eu preciso amar a Cristo mais. Nós precisamos amar a Cristo mais do que o cargo que Ele nos tem dado, mais do que a função que Ele nos tem dado. Eu só posso pregar, dirigir, cantar, tocar, ficar na porta, se eu amar a Cristo acima de todas as coisas. Faça uma declaração de amor por Jesus. Faça um compromisso público. Ah, pastor, mas eu já sou crente. Pedro também era. Pedro era crente. Pedro estava inclusive já programado para ser o pastor da igreja pelo próprio Cristo. Não é pelo pastor presidente, não, pelo próprio Jesus. Mas Jesus fez ele repetir 3 vezes: eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu já disse algumas vezes isso para Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome para sempre. Eu tenho ministrado a tua palavra nessa noite, Senhor, como igreja, como congregação, Senhor. Nós estamos nessa noite renovando o nosso compromisso público de te amar sobre todas as coisas, Senhor. Nós te amamos, Senhor, acima das circunstâncias. Nós prometemos te amar, Senhor, acima dos dons e talentos que nos tem dado. Nós te amamos, Senhor. Ainda que a gente ame a tua obra, Senhor, nós não podemos amá-la acima do Senhor, que é o dono da obra. Nós te agradecemos pelo sacrifício da cruz do Calvário. Nós te louvamos, Senhor, pela salvação da nossa alma. Nós nos alegramos pelo nosso nome escrito no livro da vida. Senhor, nada é mais importante do que o Senhor. Nós te amamos a despeito das lutas, das batalhas, das circunstâncias que poderiam advir nesse ano de 2026, Senhor. Ainda que profecias de vitórias e de bênção, Senhor, nós sabemos que as coisas nesse mundo
não vão melhorar. Mas o nosso amor por Ti, Senhor, está acima de tudo, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Só o amor por Ti nos faz suportar. Só o amor por Ti nos faz prosseguir. Só o amor por Ti nos faz continuar, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você puder dar um abraço desse irmão da direita e da esquerda.